Então, a gente tem essa ideia do conceito muito forte em tudo que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente conversa, qual que é o conceito, né? O que que a gente precisa para poder chegar e desenvolver qual que é a necessidade de entendimento do cliente, como que nós vamos conseguir atender a demanda dele. Então, baseado nisso, a gente começou a criar uma cultura. E aí surgiu a ideia da gente trazer para uma mentoria, porque a gente precisaria desenvolver pessoas com a mesma cultura que pudesse tornar potenciais parceiros para desenvolver, para poder aumentar não só o nosso mercado, mas o deles também, fortalecendo nesse pensamento dessa cultura, onde a gente consegue tratar isso de um jeito mais tranquilo, né? E até o Marcos colocou aí, a gente comentei um pouquinho antes, comentar de novo, a gente tem essa cultura também de apoiar as pessoas para poder fortalecer isso. Para a gente entender, existe a concorrência, mas a concorrência ela é saudável, porque ela faz a gente crescer. A disputa saudável é uma disputa interessante, né, para a gente conseguir crescer. Então a gente olha isso com muito bons olhos em estar nas comunidades ali e acaba que a gente vira uma referência para as pessoas, porque esse cara apoia a gente quando precisa, quando tem dúvida, né? A Lívia veio assim, né, Lívia? A gente conversou, o Eduardo me chamou, né? O Thiago também já me chamou. Então, assim, as pessoas que estão aqui, eu acho que, não sei se todos estão naquele outro grupo que eu criei, que esse, o que eu coloquei lá, a precificação, gestão e desenvolvimento empresarial. Porque a ideia ali é realmente criar uma mentalidade forte para estudar de parcerias. Para a gente poder, eu até instigo as pessoas, falo, gente, conversa, coloca dúvida, conversa um com o outro, porque isso vai alimentando o relacionamento, e relacionamento é tudo na vida. Sem relacionamento você não sai do lugar. Então, eu não vejo, olhando aqui a fotinho de vocês, eu não vejo aqui ninguém como concorrente, eu vejo todos como possíveis parceiros, entendeu? Potenciais parceiros que vão trazer possibilidade de negócio, não só para mim, mas eu também levo para vocês. O André acabou de falar, daqui um pouco nós estamos aqui batendo na porta de vocês, falou, e aí, vamos embora junto? Pega na mão aqui, que o negócio agora do lado de cá apertou e tem muita coisa para mexer, vamos. Só que nós vamos selecionar, nós não vamos jogar isso ao acaso. Quem tiver do nosso lado na cultura que a gente trabalha, aí sim a gente vai estar fortalecendo e trazendo junto com a gente, né? Então, o André falou, ó, não estamos vendendo nada, a ideia não é isso não, a ideia hoje é realmente trazer isso, né, a intenção da cultura, para as pessoas entenderem como que a gente trabalha, e fortalecer isso cada vez mais dentro da capacidade de vocês para desenvolver um potencial onde vocês possam chegar com mais sabedoria, com mais clareza, com mais desempenho, mais desenvolvimento, para entregar um produto ou um serviço de muita qualidade, que o dinheiro vai ser a consequência disso. Então, todas as coisas, né, que a gente faz, a gente tem essa ideia do conceito cravado nela para a gente poder seguir. Nessa live aqui, qual que é a intenção? Tem muita gente com dúvidas sobre precificação, sobre venda. Aqui a gente vai deixar um pouquinho a parte técnica de lado. Nós vamos fazer um bate-papo e aí nós vamos ter oportunidade de todo mundo trazer essa ideia do que é a dificuldade que tem e nós vamos trabalhar ela pontual. Então, já quem quiser já vai anotando aí para poder ficar mais fácil, para não chegar na hora. E quem quiser já vai levantando a mãozinha aí, coloca aí a reação para levantar a mãozinha para ir falando. E antes de continuar, eu só vou ler que o Thiago colocou ali, ó. Quem que é ele, ó? O Thiago, eu sou o Thiago, eu sou noivo. Eu sou noivo, eu sou novo ainda na área. Comecei a trabalhar com tráfego pago na agência da Karine. É o Thiago que tá com a gente na comunidade. Agora que eu vi que era ele aqui. É, Recentemente conhecemos esse mundo da AI e resolvemos focar nesse mercado. Também começamos pelo Thales, escola de automação e com dúvidas e necessidades que tivemos ao longo do caminho, encontramos o André e estamos aqui hoje. Show de bola, Thiago. Bom demais. E aí é o seguinte, então, galera, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês sobre o conceito de precificação, e aí eu vou pedir para fazer só um comentário ali no chat, só para eu poder entender. Vocês entendem o que que é precificar um agente? Quem entende, levanta a mão e fala assim, eu entendo. Só para poder entender quem sabe o que que é precificar. Porque tem muita gente que tem na cabeça que precificar é só dar preço. Ah, não, Marco, precificar é por preço. Ah, mas não é isso não, Marco. Não, é mais um pouquinho do que isso. Precificar um agente é você não só entender o preço que você vai colocar, mas o valor da ferramenta que você vai entregar mostrando para o seu cliente. Porque se você mostra só preço para o seu cliente, ele não vai entender direito aquilo que você oferece para ele, e aí talvez o valor que você coloca na ferramenta, para poder entender a necessidade que tem, ela não seja vista, e por ser ela não ser vista, o seu cliente pode achar que a ferramenta é cara.
tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é sobre preço e valor. Quem sabe a diferença entre eles, aí levanta a mãozinha para mim no chat. Vamos interagir rápido para não demorar muito. Aí, ó, beleza, o Marcos entende a diferença. Lívia, você entende a diferença de preço e valor? O Eduardo, beleza? O Léo, entende também, Léo? Diego. Se todo mundo entende, então tá tranquilo. A gente pode seguir um direcionamento aqui mais rápido em relação a isso. Porque é o seguinte: valor é você mostrar que a solução para o seu cliente ela está de acordo com a necessidade que ele precisa e em cima disso ela traz a solução daquele problema que ele tem. Se ele entende que isso é o que vai resolver para ele, o preço é uma consequência de um trabalho que vai ser entregue e ele precisa pagar para isso. Então, se ele entende essas duas formatações de preço e valor, para ele vai ser tranquilo dentro de duas análises também que nós vamos fazer, que é a necessidade do cliente e o potencial financeiro de pagamento, tá? Então, sempre que você for vender um agente, você precisa entender essas duas premissas, elas são as principais. Hoje o Léo passou por isso, ele entendeu, né, Léo? Nós tivemos uma reunião mais cedo e aí, com o cliente dele, ele entendeu sobre a questão da necessidade do potencial financeiro. Quando o cliente precisa, você não faz a venda, o cliente é que te compra. E quando você vai forçar a venda, geralmente você não entendeu a necessidade do cliente ou talvez o seu cliente não tenha a necessidade que você pensa que ele tem. E aí é muito mais você querendo vender do que o seu cliente precisando comprar. E aqui vem o primeiro gargalo. Se você não entende isso na hora de escolher o seu cliente, porque o cliente a gente escolhe, viu, gente? Não é o cliente que escolhe a gente, não. A gente é que escolhe o cliente. Já aprendi isso também. Por quê? Porque você vai fazer uma reunião com ele, vai entender quem é o seu cliente. Você pode utilizar várias técnicas, né, para isso. Existe a técnica de spin selling, que é muito usada, o Thales fala muito dela, mas é uma técnica famosa que funciona. Então, você vai poder utilizar várias técnicas, estratégias de venda para você conseguir chegar, mas a primeira premissa é você entender quem é seu cliente. E a partir disso, entendendo o seu cliente, você vai ver se você quer dar continuidade ou não, porque você vai ver se isso está dentro daquilo que você definiu como sendo o plano estratégico da sua empresa. É o perfil de cliente que eu vou trabalhar, esse cliente está na régua de cliente que eu quero. E aí vocês vão começar a entender que a gente não precisa ofertar para qualquer um. Marco, mas eu estou começando agora nesse mercado. Eu não vendi nenhum agente. Como é que eu faço isso? Como é que eu escolho? Ninguém me conhece. A partir do momento que você coloca à disposição o seu serviço, vai ter alguém do lado de lá que vai ter necessidade que uma hora isso vai conectar contigo. A forma que você se comunica, talvez, é que não está chegando ainda nessa pessoa, mas uma hora ela vai chegar e você vai trazer aquilo que você precisa para conectar com ele dentro do que você tem para oferecer, tá? O mercado é isso, é equilíbrio, é uma demanda e consumo. Então, eu tenho a demanda e tenho a necessidade. Eu vou ofertar e vou ter ali quem chega. Ó, ICP, famosa lei da oferta e procura. Boa. Ô, Rafael, daqui a pouquinho abre sua câmera aí. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. O pessoal se apresentou, daqui a pouquinho você apresenta para nós. Só concluir aqui, tá? Mas aí é o seguinte, quando você entende isso, você escolhe o seu cliente. Aí depois que você escolheu o seu cliente, você já entendeu quem é ele, o perfil dele, você vai entender se ele tem a necessidade. Ele tendo a necessidade, aí é só uma questão de ajuste para poder você conseguir vender. Por quê? Se ele tem a necessidade, você vai entender que ele vai ter potencial financeiro. O que que significa isso? Esse cara provavelmente ele já tem funcionários que desempenham essa função, mas não está satisfeito, por isso que ele precisa de uma solução. Ou aumentou muito a demanda, ele teria que contratar mais gente para resolver. E aí ele prefere dar uma freada e tentar resolver com uma solução que é mais estratégica, que é mais rápida, mais eficiente dentro daquilo que ele precisa, que principalmente a parte responsiva ao cliente, que a maior dor de mercado que a gente vê é essa falta de responsividade ao cliente. Não tem ali de imediato. Então, entendendo isso, você sabe que ele tem funcionário que já trabalha assim, então ele tem um custo de investimento para isso. Ele teria que contratar mais um, porque aumentou a demanda. Se aumentou a demanda, tem mais venda, então ele tem capital para poder fazer isso. Se um cara que investe em tráfego, investe nessa área de divulgação para chegar, ele vai ter gente chegando, então ele vai precisar de atendimento. Ou seja, a gente entende que esse cara tem dinheiro. Ele tem potencial financeiro de pagamento para poder fazer isso. Então, entendeu as duas premissas, necessidade do cliente e potencial financeiro, você só não vai fechar a venda se você for muito ruim de conversa.
Então, entendendo essas duas primeiras premissas aqui, que aí aqui eu puxo a sardinha um pouco para o lado de cá, porque muita gente fala de técnica de venda, mas não fala sobre isso. Não fala sobre entender a necessidade e potencial de pagamento. Geralmente falam da técnica de spin selling, vê a situação do cliente, vê o problema, intensifica o problema e depois você apresenta a solução. Mas você entender que o cliente tem a necessidade real e se ele pode te pagar, isso muitas pessoas não te ensinam, né? E aí eu não vou crucificar ninguém que fala sobre isso, porque a intenção não é essa, mas precisa trazer clareza. Porque a tomada de decisão, ela vem a partir de clareza. Quando isso está claro para você, você tem a facilidade de tomar a decisão. Então é mais fácil para você saber o que cobrar da pessoa, como cobrar, se vai ser parcelado, se consegue parcelar ou não. Até às vezes entender que o cliente potencial que você tem, de repente você segura um pouco na implementação, porque a recorrência compensa, e a partir do momento que essa recorrência compensa, ela justifica por algo para você fazer isso e trazer esse cara para perto de você, entendeu? Então é entender mesmo o seu cliente. Então a venda é muito mais do que precificar. Por isso que eu falo sobre o precificar, não é só dar preço, tá? Então, para esse primeiro aspecto, a gente tratando sobre questão de precificação de venda, eu queria agora que vocês trouxessem de vocês as dúvidas que vocês têm relacionadas a isso, para poder eu conseguir trazer clareza, esclarecimento para vocês. Não só eu, mas todos que estão participando aqui vai poder comentar e trazer essa clareza. Então, quem quiser aí, pessoal, abre o microfone e fica à vontade. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Fala, Rafael aqui Rafael. da Mindset, estou na área comercial e o nosso amigo aí, Marco, trouxe para a gente a respeito do spin e que na prática é um pouco diferente, né? Quando você está ali na call. E eu uso uma ferramenta hoje que me ajuda bastante aqui, que é um GPT dentro do chat, que é o Sales Enablement, que aí a gente consegue fazer. Por exemplo, está no meio da negociação, o cliente traz uma objeção, se ele já está alimentado, se eu apresento essa objeção para ele, ele te traz ali um contorno ou como que você pode utilizar Boa. as suas táticas de negociação aí. Então, você nunca vai ser pego desprevenido. Se ele falar alguma coisa, você dá uma enroladinha, digita rapidão, você arruma uma saída ali. Tá safra, tá liso já para poder responder o cliente. Tem que usar as IA a nosso favor também, Só, né? só não pode travar, né? Se Não travar, pode, não gagueja. pode. Tem que ter uma malemolência. Tá certo. Tem Não, que ser ágil, viu? Tem que ser ágil. é, É. a digitação tem que ser mais rápida do que o pensamento ali É, para mas é poder aquele seguir. negócio também, né? Se a gente for parar para pensar, a objeção, ela, na verdade, não tem que ser quebrada, né? Você tem que prever ela antes de entrar ali na parte de gerar a oferta para a pessoa, se gerar o valor e identificar, né? Igual você comentou Sim. ali a respeito do cenário. Pô, o cara tá faturando bem, ele vai conseguir te pagar. Então, é basicamente isso aí que faz Boa. bastante sentido. O Eduardo já pediu para você compartilhar com nós aí essa IA, Vou ó. compartilhar aqui, vou compartilhar aqui. Boa. Vamos lá, pessoal. Pode ficar à vontade aí. Não sejam tímidos, a live é para isso, é para a gente conversar. O Marco, se eu puder compartilhar aí um pouquinho, até Claro. falando sobre o que eu falei no começo, da reunião que eu fiz com a empresa de investimentos, de consórcio, né? A pessoa gostou bastante, falou que eu até cheguei a criar o modelo teste, mandei o linkzinho do GPT-Me que a pessoa testou, gostou, e aí ele me veio com uma pergunta que eu soube contornar mais ou menos pelo histórico de vendas que eu tenho também, porque antes de influenciador eu trabalhei vendendo software para empresas. Então ele perguntou para mim: ah, legal, você me disse ali que vai ser 3.000 para você implementar e R$ 1.000 para você ir fazendo aquela gestão mensal, né, do suporte e tal. Aí eu falei isso. Aí ele falou: tá, mas se você já implementou, e aí durante esses 3 meses mínimo, que é o que eu falei para ele de contrato, né, você vai ajustando um tempo de, né, até para a pessoa do atendimento aqui ir aprendendo a mexer na plataforma. Mas vamos supor que a pessoa aprendeu 3 meses e aí a gente meio que não precisa mais de você, né? Não precisar mais de um treinamento ou evoluir, a ferramenta está redonda. Por qual motivo que você. Como que a gente faria, né? Eu acabaria o contrato, eu vou ter acesso à ferramenta. Aí por que que eu teria que pagar isso por mês para você além do terceiro mês? Ele falou para mim. E aí eu pensei, falei, cara, imagina, você está contratando uma solução, né? Hoje você tem essa dor, um humano, né, a pessoa do atendimento que você tem como funcionário não consegue solucionar isso e você, né, precisa de um braço a mais. Então você teria que contratar mais uma outra pessoa,
mais, né, um CRM, enfim, uma outra ferramenta para te ajudar a fazer a gestão desses dados dessas pessoas que te entram em contato, e isso te custaria bastante, né? Fora as dores de cabeça, enfim, final de semana, trabalha 24 horas por 7, uma IA, né? Então, é meio que você está contratando uma solução, ao invés de ter que contratar uma pessoa, treinar e tudo mais, né? Então, meio que eu quebrei a objeção e falei, ah, legal, mas eu não sei se é exatamente isso que funciona, eu não sei ainda como que funcionaria, se a pessoa consegue operar isso, se a gente treina a pessoa do cliente, ou o cliente tem que ficar nessa renda recorrente mesmo, que é o que o Thales fala ali no curso, tem essa dúvida, assim, sabe? Tá, pô, vamos lá. O que que justifica fazer a recorrência? É aquilo que vai te garantir uma mensalidade de grana que vai entrar para você. Então, quanto mais recorrência, mais garantia e sustentabilidade você vai ter em cima de um negócio que você está investindo tempo e dinheiro seu, e o seu tempo é dinheiro para poder isso trazer como retorno. E aí muita gente pergunta isso mesmo, cara, mas qual que é o motivo dessa recorrência? Primeira coisa é o seguinte, o que que a gente passa para os meninos que fazem a mentoria com a gente é o seguinte, cara, não oferece tudo de uma vez. Quando você oferece tudo para o seu cliente, você já entregou todas as cartas para ele que ele pode resolver como problema ali e vai resolver tudo uma vez. Então, o que que eu entendo primeiro? Eu entendo o parcelamento de problemas que ele tem, para a gente colocar isso como etapas a serem desenvolvidas. Então, hoje mesmo na live, na reunião com o Léo, né, Léo? A gente estava na reunião com o cliente, eu entrei, levantei a mão e falei, eu posso entrar? Entrei, identifiquei ali duas necessidades principais para começar, mas eu vi que depois eu teria pontos de melhoria dentro do processo dele. Porque hoje, o que que é a grande sacada desse mercado, vocês precisam entender? Pessoal, vocês não vendem produto por si, vocês vendem serviço, tá? E o principal serviço que vocês vendem para essa turma é solução. É por isso que precisa entender o cliente e a necessidade dele. Porque quando você entende o cliente, a necessidade, você entende o problema dele, e aí talvez você pode trazer uma solução muito maior do que ele espera com um simples atendimento por inteligência artificial. E aqui está a grande sacada da venda, entendeu? Então, esse cara aí, qual que é o negócio dele mesmo? Você falou? É um escritório de investimentos, mas eles são especializados em consórcios. Tá, e aí esse pessoal, eles queriam uma conversação ali para o cliente que vem, para poder falar sobre o produto, explicar, certo? Eu preparei isso de atendimento, mas depois eu descobri na reunião que eles precisam mais algo para prospecção ativa do que o recebimento, porque eles não têm tanto lead, assim, sabe? E a maioria dessa galera de consórcio e seguro é assim. Tá? A maioria. A gente tem clientes assim, a gente entende que é assim. Inclusive, teve um que eu passei um orçamento para ele e ele falou: Marco, eu vou precisar ter gente chegando para essa IA conversar. Só que ele tem um banco frio de leads que o próprio consórcio passa para ele toda semana, 1.500 contatos toda semana para ele poder trabalhar. E aí ele precisava Uhum. fazer disparativo para poder abordar o cliente, trazer e conversar. Eu entendo a dor dele, da necessidade de trazer o cliente no primeiro momento. Só que aí existe a objeção do outro lado, São que é a 20 dificuldade horas. de aceitar a forma de fazer a abordagem para poder trazer esse cliente. A gente sofre isso, né, André? A gente propõe um negócio e o cara acha que o jeito dele é melhor. Mas assim, a gente desenvolveu a ferramenta para poder fazer a função que precisava, inclusive o tipo de mensagem, né, para poder abordar o cliente, despertar interesse e trazer ele para conversar com a ferramenta. Porque depois que eu trouxe ele para conversar, aí a ferramenta bem treinada, ela desembola e ela faz o serviço dela tranquilo. Mas precisa trazer. E aí a gente entende que existem outras soluções dentro do negócio que não seria só conversação, porque eu posso chegar até o final da linha. Mas existe também a dificuldade do cliente entender e entregar isso no primeiro momento na confiança que o agente vai conseguir fazer isso. Hoje mesmo, na reunião, a gente entendeu. O cara queria, eu quero vender um atendente para uma empresa de limpeza que já vai ajudar muito para fazer agendamento. Eu entendi muito mais do que ele entendeu. E aí eu até fiz uma brincadeira com o André. Falei, cara, o cara viu o diamante na frente, mas eu tô vendo a mina de ouro atrás. Entendeu? E ele não percebeu a mina de ouro para poder montar um processo muito maior e ganhar muito mais do que ele espera com isso, entregando o que precisa ser entregue para o cliente de fato. Mas assim, o que que significa, né, essa história que eu estou contando para poder justificar a recorrência? Quando você não coloca 100% de uma vez a solução dentro do negócio dele, primeiro, você vai entregar uma solução que ele vai começar a entender o funcionamento
entende que funciona, isso gera credibilidade. O cara vai perceber que aquilo que você faz realmente vale a pena, e aí com isso ele já vai sentir segurança. Segundo, não ofereça contrato trimestral. É a primeira sacada. Porque um cliente que você oferece para ele um contrato trimestral, o que que ele vai entender? Cara, será que esse cara é tão bom assim porque o contrato dele é só de 3 meses? Percepção de valor. Entendeu? Então, pelo menos todas as ferramentas que você for buscar no mercado, existem alguns sistemas que são mensais. Mas é um sistema que está pronto. O cara só pega ele pronto ali e começa a utilizar pagando mensalidade. A maioria dos sistemas que são desenvolvidos, ou eles são semestrais, ou eles são anuais. A maioria é anual. Até porque, para mostrar a proposta de valor, cara, tem alguém que trabalhou pesado em cima disso, tem o desenvolvimento, né? Então, assim, não é do dia para a noite você vai cancelar. Porque aí eu te falo, você vende lá por 3.000 uma implementação e 1.500 a recorrência. Você falou para ele que ele vai precisar pagar 3 meses só. Então, 4.500 com 3.000, você está vendendo a ferramenta por 7.500. Quando você coloca isso no ano, você pega os 1.500 e multiplica por 12. Nós estamos falando aí que você vai ter 15.000 com 3, 18.000, mais os 3, é 21.000. Olha a diferença de 21 para 7. Entendeu? Aqui você trouxe o preço que custa a sua ferramenta ao final do ano, e aqui você está falando quanto custa 3 meses. E você fez um negócio que é personalizável. Você fez para ele. Você não tem um produto pronto que você vende uma mensalidade daquilo que já está pronto. Então aqui entra a percepção de valor. Como que eu mostro isso para o cliente? Eu vou atender a sua demanda, a sua necessidade, porém eu preciso de um prazo de contrato que justifique o pagamento da ferramenta, pelo menos 6 meses. Porque o custo dela não é esse custo. O custo dela é um pouco maior, por isso que eu preciso fazer. E aí, dentro disso, eu preciso todos os dias conferir se ela está respondendo exato, se ela está trazendo melhoria. Eu entendendo como funciona o seu negócio com ela trabalhando, eu posso trazer mais soluções de melhoria para que isso resolva. E isso cada vez mais se tornando melhor. E aí você teve aquele lance que você entendeu que tem um upgradezinho ali para poder fazer, o upsell de melhoria, e você, daqui a pouquinho passou um mês, você fala, ó, eu percebi isso, dá para a gente poder fazer isso, para melhorar mais ainda. Então você acaba prendendo a pessoa a você. Eu vejo, eu também participei das lives do Thales, eu faço parte da comunidade dele também, eu vim de lá, comprei com ele, mas o que eu não vejo é ele se ensinando esse pulo do gato, vamos falar assim, da necessidade do upsell. O upsell é o quê? A melhoria que você vai fazer para poder vender, melhorar seu ganho e tudo mais. Mas qual que é o motivo do upsell? Você precisa enxergar ele antes, não é? Lá dentro você pode até aparecer, o cara pode trazer para você e falar, ó, agora eu quero fazer isso e tal, mas por quê? Porque ele sentiu segurança e confiança no trabalho que você entregou, no resultado que foi entregue para você conseguir passar adiante, entendeu? Não sei se respondeu o que você queria, se está faltando alguma coisa, levanta a mãozinha e fala de novo aí, Eduardo. Não, respondeu muito claro. Eu acho que foi a primeira, né, reunião minha, eu cheguei meio que entregando tudo e não é por aí. Eu acho que é mais essa linha de você entrar primeiro na empresa, né, e aí aos poucos você vai entendendo o que que dá para fazer enfim, e fazendo o upsell aos poucos, não é você chegar, eu meio que já quis emocionado dar um panorama geral de tudo que dava para fazer e tal, mas acho que faz parte, né? Vamos aprendendo. Rafael, Eu, a ansiedade faz muito isso, tá? A necessidade de você querer mostrar o que você é capaz de fazer. Aí gera ansiedade e acaba que a gente faz isso. Eu já fiz isso também. Tá falando? eu daria um complemento a tudo isso que o. Já passo a palavra para ti, Rafael, rapidinho. Tranquilo. Um complemento a tudo isso que o Marco falou. E, cara, vamos lá, de novo, só pontuando. Vocês vendem serviço, vocês não vendem produto. Todo serviço que você vai contratar normalmente na internet, ele normalmente é uma recorrência. Quando você vai utilizar uma ferramenta contratada, se você vai utilizar MiniChat, você tem que pagar mensal para ele. Se você vai utilizar qualquer outra ferramenta que você vá sanar algum tipo de problema, vai ter uma mensalidade. Então, o primeiro ponto da recorrência é esse. A pessoa está comprando um sistema, uma ferramenta que você desenvolveu. Então, só por isso já existe uma recorrência em cima disso. O outro ponto é, assim como um funcionário ele pagaria a salário mensal, o mesmo equivale para a ferramenta. Ela vai estar ali simplesmente substituindo o papel de um funcionário que vai trabalhar 24/7 para essa pessoa. E esse é o segundo ponto de justificar a recorrência. E o terceiro ponto é, ao final de tudo, como tu está alugando para ele um serviço,
Ao término de um contrato, ou simplesmente a pessoa parar de pagar uma recorrência, o funcionário volta para ti. Então, assim, a pessoa está alugando o tempo de serviço da tua ferramenta. Então, são É três como se pontos fosse básicos. uma empresa terceirizada de serviço, né? Você Pronto. contrata uma secretária e aí não quero mais a secretária, o conhecimento tudo Uhum. dela volta para a empresa que foi contratada, né? Exatamente. Agora, diferente, se a pessoa quiser que tu desenvolva para ela a ferramenta para ficar sob custódia dessa pessoa, aí já é outra coisa. E é outro processo de precificação, porque tem o processo de propriedade intelectual no meio. Então, tu vai vender uma ferramenta, já deixa de ser um serviço, passa a ser um produto. Aí ele não requer uma recorrência obrigatória, porque tu está vendendo um produto para esse teu cliente. Então, depende muito do que o teu cliente quer, basicamente. Era só um complemento mesmo. Boa, Queria... Passa pro Rafael. O Rafael tinha levantado a mão. pode falar. Foi só para entender um pouquinho melhor, a parte da recorrência, por exemplo, pô, o cliente vai estar preso em você, ele não sabe qual ferramenta que ele está utilizando. Ou ele vai assinar com você e ter recorrência, ele não tem o serviço, não? Mas é porque tem gente que pede para poder fazer treinamento. Aí eu falo, ó, eu quero, mas eu Ah, quero não, mas o treinar uma pessoa da treinamento minha sim. equipe, né? Isso aí Mas se a gente for treinar, por exemplo, como é que ele vai acessar a plataforma? Se a plataforma é minha? Não, mas aí nesse caso, eu entendi o que o Eduardo falando, que aí a plataforma é do cliente, não é dele, entendeu? Aí Ah, tá, como se ele ele tivesse cria uma vendido o conta Zaya. dele. Isso. Ah, entendi, Então vamos entendi. supor, pode acontecer você, fala assim, Marco, eu quero que desenvolva, mas eu quero desenvolver na minha conta, que é o que o André acabou de falar, e a precificação é outra. Sim. É Porque aí Uhum. entra a porque. propriedade intelectual para poder Sim, vender. sim. O Porque agente eu sai não. muito mais caro, mas também é possível ser Uhum, feito. E aí, se tem claro. treinamento, a gente vende o treinamento também. A gente Uhum, ganha dinheiro em cima disso também. entendi. É Entendeu? porque eu Exato. entrei nessa dúvida aí porque eu não vendo como Zaya, né? Você Entendi, tá você vendendo vende como como. simples. É, porque É, assim, tem cliente que ele bate o pé e fala, cara, eu quero que seja meu. Por exemplo, o Eduardo citou um exemplo aí de um cliente lá de Orlando, né, que vende uhum, da Disney. A gente precificou para um rapaz também de Orlando que também vende ingresso da Disney. Só que ele já tem um tempo que ele está no mercado. E aí ele queria top. fazer um negócio muito maior. Uhum, Ele queria que o cliente, eu abordasse o cliente inicial, desse preço de ingresso, vendesse que indicasse o tipo de carro, indicasse o hotel para uhum, o cliente e agendasse já com o guia turístico. Então top. era um sistema bastante Uhum. complexo e ele queria pegar isso e vender para outras agências, Ah, entendi, entendi. entendeu? E É, aí nessa hora, independe de ferramenta para mim. Se ele falar, eu não vendo como usar, porque a gente não tem essa preocupação. Eu, mas o sim. André, nós não estamos presos porque a gente não tem plano específico, Uhum. esse negócio aqui, eu costumo dizer o seguinte: foi o primeiro negócio que eu comecei a trabalhar que eu não precisei pôr dinheiro de imediato nele para poder acontecer. A Sim, gente utiliza o dinheiro do cliente para poder fazer o negócio, exato. né? Então, a Exatamente. primeira Nesse, sacada, pode falar. nesse cenário que você trouxe aí, você vendeu dentro do seu white label, né? Você fala, Eduardo? É, no caso, esse daí que você falou de Orlando aí, você vendeu dentro do Da seu white label barbearia. Não, não, ou não é você barbearia, não. É de ingresso de também Orlando, da da Disney. Ah, Disney, sim. né? Não, não é white Esse- label, não. Ah, entendi. Não é white label, não. Porque eu Se tava ele... pensando nesse cenário, Ah, esses dias aí, pô, se o cliente me pedir uma parada, vale muito mais a pena eu vender ele dentro do white label, remarcando em cima da mensalidade da Zaya, não vale? Fica muito mais atrativo, porque eu vou acabar Ó, ganhando mensalmente, além do cliente achar que a plataforma é toda dele. Porque quando eu estou fazendo uma reunião de venda, a plataforma foi desenvolvida pelo meu time. uhum, Então tá. acaba que. Eu tenho um ponto em cima disso. Uhum, sim. Eu não assinei o whitelabel da Zaya. Ah, Nem se o GPTMake tivesse um whitelabel, provavelmente não assinaria, porque a gente uhum, não tem problema em falar qual ferramenta que a gente usa. entendi. O grande problema da maioria das pessoas é que, tipo assim, se a pessoa souber que eu estou usando o Zaya e estou num plano ali de 500 Uhum, reais, ela vai romper comigo. Não vai. entendi. Porque todos vocês aqui É, sabem que não é simples criar um claro. agente. Não Apesar é, das não é. ferramentas venderem essa facilidade, Uhum. mas não é simples. É, Então, assim, é, se a não. pessoa for Conhecimento, querer ir lá, ela não vai conseguir fácil montar. Sim, sim. Eu só penso mais em questão da margem de lucro que pode ser explorada com o white label, né? Pode? sim, Pode sim. com certeza. Com certeza, porque você vai diminuir seu custo. É. Uhum. Boa. Mas aí o que que eu quero que vocês pensem em relação a isso, né? De novo, é o conceito, né, que a gente fala. Vamos voltar no conceito. O André falou aí e é o que a gente pratica mesmo. A gente não se prende à ferramenta,
E Uhum. não se preocupa em falar qual ferramenta que utiliza, porque, inclusive, numa reunião com a mentorada nossa também com o cliente, a primeira coisa que o cara que desenvolvia o bot vai falar, qual que é a ferramenta que vocês usam? Aí o cara já queria saber. Eu falei, cara, a gente vai ter a possibilidade de estar utilizando a Zaia, pode utilizar a ChatGPT, a gente vai entender o que que é a necessidade do cliente para ver qual que é a melhor ferramenta a ser utilizada. Se é um agente mais robusto, que eu preciso entender de onde que eu tenho as respostas dele, eu vou partir para a Zaia, porque a Zaia eu consigo inspecionar para poder conseguir resolver. Ah, não, é um agente que não precisa de tanta inspeção, eu tenho mais segurança porque ali no no GPT Maker eu tenho controle ali porque ele alucina menos, né? A estrutura por trás deles é mais preparada. Eu não conheço a estrutura por trás para poder falar se é mais preparado ou não, mas pela responsividade que a gente tem, que a gente vê que ela alucina menos, vamos falar assim, do que numa outra situação. Mas se você não fizer um prompt bem feito, um treinamento bem feito, ele vai poder alucinar, porque ele foi feito para gerar uma resposta. Então vai depender muito mais da forma que você treina o seu agente do que simplesmente numa ferramenta que está utilizando. É aquilo que eu costumo dizer: você entrega uma Ferrari na mão de quem dirige o Fusca, ele não vai saber explorar a potência da Ferrari, mas treina ele para você ver. Entendeu? Agora, pega o cara da Ferrari e põe ele para dirigir o Fusca. Ele vai ter dificuldade do mesmo jeito, mas treina ele, ele também vai desenvolver. O Então, valor tá no conhecimento, né? o treinamento é que vai fazer a evolução da ferramenta. A gente bate muito na questão, de novo, do conceito. O que que eu preciso? Eu preciso mostrar para aquele aluno meu que eu estou treinando, ele que eu estou ensinando, aquele funcionário meu, que ele precisa tirar pelo menos 60% da nota para poder passar. Eu cito muito esse exemplo, para poder ficar mais fácil de entender. Porque você sendo o professor, os seus alunos, eles vão receber a mesma linguagem. Agora, como cada aluno interpreta, aí é LLM. Aí eu vou utilizar uma mais inteligente para responder, eu vou utilizar uma menos, como vai ser isso? Então, eu acho que é muito mais da forma que você passa um comando adiante para poder conseguir ter isso do que simplesmente a ferramenta por si. Mas voltando aqui para a parte de precificação, um conceito que eu quero colocar, né, para a gente entender. Precificar, ela está relacionada a custos e ela está relacionada à margem. Né? Por que que eu estou falando? Até porque o Rafael trouxe, você poder explorar sua margem ali dentro, tudo mais. Se você não entende isso sobre a questão de custos, o que que são custos diretos e indiretos, precisa dar uma estudadinha, olhar por quê? Porque é interessante, qual que são os custos que são diretos da ferramenta, que são os desenvolvedores, custo de ferramenta. Quais são os custos que são indiretos? Se você tem escritório, água, energia, secretária, e isso vai poder ser rateado nos outros projetos. Então, precisa entender esse custo para poder isso compor a sua planilha de precificação e você conseguir precificar da maneira correta aquilo que você vai colocar. E entendendo isso, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar a sua margem. Você vai entender a margem de mercado, lógico, você não vai ficar dando tiro num lugar onde não tem necessidade, você vai entendendo a margem de mercado, você vai poder aplicar a sua de acordo com o que você acha que pode acontecer e chegar dentro daquilo que é interessante para você. Então, precisa estudar um pouquinho sobre isso e entender custo, margem, tá? Markup, que tá dentro da margem aqui, para você poder conseguir trazer aquilo que você quer de ganho, tá? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas que a gente conversa aqui: procure criar um agente, o mais simples, que pelo menos o seu lucro líquido na recorrência chegue a uns R$ 1.000 por mês. Marco, baseado no que você está fazendo isso? Baseado no custo da hora de uma pessoa para poder você conseguir colocar ele para poder dar manutenção, olhar se você precisar contratar ou se você precisar e vai precisar estar olhando ali as mensagens, né, que está respondendo, a conversação dele, o desempenho do agente. Porque uma das coisas da justificativa da recorrência, Eduardo, é isso. Alguém precisa estar ali olhando, isso é custo. Além das ferramentas que são mensais que o André colocou, você vai estar trabalhando para poder olhar se isso está funcionando ou não. Então, se você não olha e deixa isso solto, se der um problema, você só vai ficar sabendo na hora que o cara te gritar, falou, "Ô, parou tudo aqui e tal." Então, antes que isso aconteça, a gente precisa estar olhando, inspecionando a resposta. Aconteceu com nós semana passada no GPT Maker. A nossa ferramenta alucinou, sim, para mim ela não alucinou, ela bugou. Ela fez uma consulta de um CPF para ver se o cliente era cadastrado. Ele não era, ela falou que era e gerou um boleto no nome de outro cliente.
e tudo certinho, mas ela bugou assim esquisito. E aí eu não sei se o bug foi só do GPT Maker ou se foi junto com o Asas, que já liberou um comando que nem chegou direito para ele. E assim, então a gente precisa estar olhando isso para poder não deixar acontecer um problema maior. Então eu vi no primeiro, falei, opa, fui lá e bloqueei E a como é que você função dela contornou aqui. isso aí com o cliente? Esse é o mistério. Como que eu contornei? Não, É. o cliente abriu e viu que gerou um outro, não falou, acho que me Ah, mandaram a fatura errada. Aí eu vi a conversa, aí saquei. eu abri, olhei e falei, Boa. realmente foi errada. Posso consultar seu CPF de novo? Aí ele me mandou, eu vi. Falei, você quer que gere? Ele falou, não, Marco. Eu, na verdade, eu até pedi, foi só para testar mesmo. Ah, Para ver maravilha. se a ferramenta ia gerar, mas eu vi que gerou, foi bacana. Então, ele por si se contornou. Boa, boa, Porque boa, boa, ele boa. queria que aparecesse. Só foi ruim porque não deu Aham. CPF, o nome, tudo certinho, apareceu o nome dele, né? Mas Top. aí eu peguei e falei para ele, falei, não, mas aqui se você quiser, inclusive eu posso devolver para a gente. Ela seguiu o processo de novo contigo. Ele falou, não, é porque eu queria ver, eu achei interessante demais, porque nós temos 5 funcionários de IA que trabalham na nossa empresa. A gente não tem Bom demais, funcionário. né? Eu, o André e os 5 funcionários de IA que tocam o Tá pau lá para certo. nós lá para poder fazer o que tem que fazer. Tá Né? certo. Mas enfim, foi tranquilo. O cara entendeu e aí depois ele falou, não, cara, entendi, era teste mesmo que eu queria fazer, tá tudo certo. Cara, é ótimo, a conversação parece que eu tô conversando com um humano mesmo. Falei, boa, então tá tranquilo. Tá tudo em casa. Mas a gente precisa estar olhando nisso. Então, é uma justificativa. E hoje, se você, sua empresa cresce, existe uma base de custo, que aí você vai olhar ali, um freelance hoje no Brasil simples, um cara que é bem comumzinho no trabalho, não é um cara tão esperto para poder desenvolver, ele tem, não faço assim, menos conhecimento na ferramenta, mas ele vai conseguir olhar para você se está respondendo ou não. Ele vai custar uma base de R$ 50 a hora. Se você pegar para esse cara trabalhar para um agente e você dividir R$ 1.000 por 50, ele vai trabalhar 20 dias. E aí você já não vai ter nem lucro. Mas aí, se você tem mais funcionários, aí você consegue transformar isso de um custo direto passar para indireto, porque você rateia para outros. O custo de 50 cai para 25 se você tiver dois. Se tiver 10 vai cair de 50 para 5. E aí, do jeito que você conversar e combinar com ele, para ser feito, né? Mas o que eu quero mostrar é que isso pode ser rateado. E aí você consegue ter um valor de lucro líquido que você vai receber ali em relação à ferramenta. Então, é um custo para você sim trabalhar olhando se a ferramenta está funcionando ou não. Precisa ter alguém. E a maioria das pessoas não falam isso, né? Eles não falam, são Marcos, duas coisas. Só finalizar, eles não falam tranquilo, duas desculpa. coisas. A primeira é o que o André falou sobre o custo de ferramenta. Geralmente as pessoas não falam que tem custo, né? Só fala, tá embutido ali, tá tudo certo, mas não fala, a ferramenta tem um custo mensal para dentro dessa mensalidade, né? Tem um custo da hora do funcionário que vai acompanhar o que está acontecendo com o seu agente para fazer a otimização, melhoria. Então, isso são argumentos que você pode colocar, tá, Eduardo, na recorrência. Pode falar, Rafael. Essa parte do acompanhamento aí diário que você me falou, você passa para o cliente? Por exemplo, são tantas horas ali de acompanhamento diário ou não? Não, Não, né? não. Vai Você acredita que depender, vai uma. depender do cliente, Rafael, porque tem cliente que Depende, né? pede, tá? Mas Entendi. assim, a maioria não. Tá, perfeito. E tem um mínimo de horas para acompanhar que você recomendaria? Cara, assim, eu não vou falar questão de quantidade de horas, mas eu vou falar de Entendi. parcelas de acompanhamento. Eu Ah, entro, tá. quando eu começo a trabalhar, eu entro e olho as Uhum. agências que a gente Sim. tem. Eu vou sair para almoçar, eu dou uma olhadinha para ver como é que tá. Eu vou encerrar meu Show. expediente, eu olho como que tá. Maravilha. Entendeu? É só para dar uma passada para poder verificar que Uhum. realmente está funcionando, está Show. Não teve rodando. nenhum erro. Isso. Bacana. Porque é Perfeito. mais fácil você corrigir o problema se você inspeciona ele mais rápido do que se deixar ele passar de um dia para o outro. Vamos supor, eu olho de manhã e vou Hum. olhar só no outro dia. Vai que no período da tarde ele bugou e vem muito cliente e deu pau com todos. Seu Ah, cliente vai ficar puto. Agora, se você queima o filme, identifica o né? problema e fala para ele, ele vai falar, o cara tá atento, ele tá olhando. Entendeu? Até, Saquei. até Top. para poder ter a percepção de valor daquilo que você está oferecendo E, para ele. e agrega mais valor aí, né? Da Sim, recorrência aí. sim. Porque aí nesse Ai, momento ele vai falar, o cara realmente está acompanhando. Tá? dedicou aqui no projeto, né? Isso. Mais dúvidas, Marcos, pessoal? vocês comentaram em algum momento aí a diferença entre a ZAIA e GPT Maker, a inspeção de resposta, é isso que você estava falando ou é outra coisa? Não, a inspeção de resposta é você conseguir identificar de onde é que a resposta veio com a estrutura por trás de onde que ela trabalha. Entendeu? Não é exatamente isso. Inspecionar é você abrir a estrutura por trás da resposta,
para poder entender da onde é que ela veio, tá? Quer ver? André, Hum. você consegue compartilhar aí mais fácil? Eu acho que eu não tenho acesso aqui, porque eu formatei meu computador, eu tenho que trazer aqui os acessos de novo, só para mostrar aqui para o Marcos o que que é uma inspeção de resposta, Vou abrir aqui, peraí. tá? Porque no GPT-Maker a gente tem os logs das intenções, que mostra ali se ela deu o código 200, deu 403, 400, para poder mostrar como que foi e o que que puxou ali da resposta. Aquilo ali é uma parcela muito pequena de inspeção de resposta. Só para você entender se foi ou não acionada a intenção. E se ela foi acionada, o que que ela buscou e o que que ela enviou. Se é post ou se é get, para poder mostrar ali. Agora, o da Zaya é completar. Você vê de onde que puxou as informações assim, cara, elas são muito claras para saber o que está acontecendo na resposta. E isso te dá um direcionamento muito grande. A gente já pontuou isso com o Miranda várias vezes, sabe? Mas Entendi. ainda não é o interesse deles, não sei por qual motivo, mas entrar nessa área aí. Conseguiu, André? Só logando aqui. Ah, tá. Se alguém tiver alguma coisa para falar enquanto isso, pode falar aí, pessoal. Aqui, ó. Não, não me deixa compartilhar a tela. Ah, mas por quê? Não chegou nenhum pedido aqui para mim? Ah, apareceu aí. Não é por isso. Ah, por quê? Apareceu eu? Ah, Não, é porque abre margem. ah, boa, boa, Ativa o gatilho de outra coisa aqui. boa. Ah, já foi. Não, tá aí, né? Beleza. Ah lá, você É, viu lá inspecionar? Dá um zoom aí, André. Dá um zoom isso nisso. aqui é um inspecionar a resposta da Zaya. O que que ele te dá? Ele te dá detalhes até do RAG deles, de como funciona, todo o passo a passo. Isso aqui é uma otimização de pergunta, o idioma, o estágio para te verificar se tu tá no estágio correto, porque a Zaya funciona através de estágios, configurações de estágios. O GPT-Make funciona através de comportamento, é diferente. Ele te dá o objetivo, te dá tudo que está sendo a condição em si. Dado dinâmico deixou de ser continuado. A fonte de dados, que é o cérebro, ele te dá aqui o que que ele está puxando, se é site, se é arquivo. Te dá o resultado. O que significa? Isso aqui é um resultado de saber se o agente pode ou não responder a pergunta que o usuário fez. E esse der false aqui, ele te dá uma informação, te dá true, ele responde. E a resposta é gerada. Isso aqui, esse inspecionar aqui, que faria total sentido ter no GPT-Make, é o que te dá o direcionamento de correção de dados, correção de informação. Isso aqui nada mais é do que a estrutura de RAG da Zaya, de como funciona o agente, entendeu? Entendi. Desde a construção da pergunta, da onde ele puxa os dados, até o final, que é a geração de resposta. O Entendi. Agora terceiro é entendi. aquelas etapas Obrigado. que ficam no canto esquerdo da gente. Não entendi. É, etapas é aquele do canto esquerdo onde a gente coloca as instruções, não é? O terceiro ícone Isso, aí. estágios é aqui, ó. Ah, Isso aqui entendi. buga, né? Ele fica onde lá na análise? Ele é, É o terceiro mesmo? é- ele Ah, O tipo, tá. não estágio dou pra dizer que é o detectado, ele terceiro, porque às vezes ele modifica. Pode variar. Tipo, Ah, entendi. ele fica no terceiro, às vezes no quarto, isso aqui ele dá uma alternada. Mas isso Entendi. aqui são os estágios. Perfeito. Que é o que eu chamei a atenção do Thiago, né? Aqui tá estágio detectado e aqui tá instruções. É, Falei, dá uma não, mano, confundida. é estágio. Acabou. Boa. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Vamos levantar a mãozinha, vamos conversar. Nós temos mais alguns minutinhos aí pra gente bater um papo. Eu mandei aqui no chat, mas não sei nem se tem Eu uma vi aqui, resposta. do Em Zaya geral, vocês GPT. utilizam mais a Zai ou mais o GPT-Maker? Cara, nós temos cliente nos dois. Depende É, da necessidade, é o que você falou, né? isso, nós temos cliente nos dois. Por exemplo, se você vai construir um canal de multi-agentes, hoje o GPT Maker ele desempenha muito melhor para poder fazer esse tipo de estrutura. Aquela Né? troca, né, que nas aulas do Thales tem, né? Isso. Aquilo ali é muito, muito interessante, principalmente para vender. Aí você vende uma equipe toda já, né? Não é só, Exatamente, passar para o jurídico, exatamente. pro financeiro. Legal. Exatamente. Se você entrar para conversar com a nossa funcionária de IA, que é a Dani, você vai chamar ela no começo ali, dependendo do que você quiser, ela vai te transferindo para a galera. E Pô, ali, legal e demais. ali eles vão divertindo ali entre eles, E ali, eles transferem no mesmo número? no mesmo número.
no mesmo Isso é É porque a preço. absurdo, né? conversação no GPT-Make, ela não fica necessariamente no agente, ela fica no chat desse Hum, agente. Então, quando entra um outro agente, ele interpreta o contexto. nossa, absurdo, hein? É. Cara, é muito bacana isso. E assim, cara, Top. isso dá margem para resolver muita coisa dentro das empresas. Mas é muita coisa, entendeu? Então vai depender muito do tipo de agente que tu vai precisar desenvolver para você poder entender qual que é a ferramenta. Por que que eu falo quando a gente precisa de um agente mais robusto, com mais complexidade de informação, a gente olha para as áreas para poder conseguir ter essas informações onde está saindo, entendeu? Para não ter, assim, até uma justificativa que talvez não seja a melhor justificativa, mas assim, eu não quero gastar com um LLM talvez tão mais inteligente que custa muito mais caro, que pode subir muito o preço. E se eu entendo de onde é que vem e o que está acontecendo, eu consigo corrigir isso. E eu consigo melhorar dentro de um LLM mais simples, melhorando os prompts, trazendo as informações do jeito mais fácil, entendeu? Quando você fala mais robusto, é o quê? Cara, com mais informações, com mais funcionalidades, com algo mais complexo de busca, entendeu? Dentro do próprio cérebro, dentro do próprio treinamento. Porque às vezes, vamos supor, vamos lá, no GPT Maker. Você está no GPT Maker, né, Marcos? Isso. Lá no GPT Maker eu entro lá no comportamento e faço um treinamento lá com 3.000 caracteres. É o limite dele, Uhum. certo? E aí eu vou para os treinamentos onde eu tenho 1.028 caracteres, se eu não me engano, por treinamentos. Mas são infinitos a quantidade de treinamento. Mas se eu preciso trazer informações mais pesadas, por quantitativos principalmente, que pode ter variação, essa informação, se eu não tenho uma especificidade nela mais completa, para poder trazer aquele desempenho que eu preciso do resultado, isso pode complicar no agente. E aí a maioria das pessoas fazem o quê? Melhor LLM, colocam um LLM melhor para poder desenvolver. E isso custa mais caro. E esse custo, se você passa para o cliente, talvez você perde a oportunidade de fechar negócio. Porque antes aquele que consumia um crédito passa para cinco. E aí você vai aumentar o seu consumo 5 vezes. Entendeu? Então você está multiplicando o seu custo em 5. E isso Uhum. talvez para o cliente não é tão interessante. Vou dar um exemplo, esse que o André abriu na tela aí, ó, até de um cliente nosso que é clínica, que ele controla 6 agendas de médicos diferentes, e para cada médico tem um preço de consulta, de tratamento, que tem um desconto para um, que tem um desconto para outro, que se for no balcão é outro desconto, se o cliente achar que está caro, dá mais outro desconto, e assim, é uma variedade nele que você fala, porra, bicho, esse trem vai chegar no zero daqui a pouco. Mas é assim que eles trabalham e a gente precisa atender a demanda. Então, para entender isso e chegar no precisor, mesmo sendo muito bem inspecionadas as respostas, precisou subir a LLM dele, por conta da quantidade e variedade de informação que teve. Não teve jeito. A gente A trabalhou, robustez está trabalhou, trabalhou. relacionada à complexidade, então, do Isso, projeto, né? Entendi. isso. Tá, ficou claro. É, Obrigado, viu? a gente trouxe, Desculpa, trouxe, viu, trouxe. Lívia? Eu te interrompi que estava com a mão levantada. Não, imagina, não, não, eu ia fazer só um comentário, na verdade, que no começo da live eu estava falando que eu estava fazendo um make, um cenário no make, era justamente a questão para justificar essa recorrência e também aumentar a percepção de valor, que é justamente o que eu quero fazer, é fazer essa curadoria, digamos assim, das conversas, que no caso do e-commerce vai ser ótimo, porque eu posso, inclusive, usar os assuntos que estão na conversa para treinar melhor, para melhorar, né, o meu agente. É questão de que às vezes a gente acha que questões recorrentes, né, o FAQ, é só aquilo, mas as pessoas fazem perguntas absurdas na conversa. E aí, se você tiver que ficar olhando uma por uma, abrindo, eu fazendo essa filtragem, já fica bem mais fácil. Sim, E aí, esse é o valor da recorrência que eu estou vendendo. né? Boa. E aí é o seguinte, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final, tá? No nosso horário. Eu vou compartilhar aqui na minha tela para mostrar para vocês uma das formas que a gente tem para poder fazer a precificação, tá? Como que a gente trabalha.
Enquanto tu abre aí, mano, só vou complementar aqui a questão da diferenciação ali entre Zaya e GPT-Make. Tá? O GPT-Make, ele é criado através de comportamento e instruções, né? A Zaya, como eu acabei de mostrar ali, tu cria por estágios. Então, tu tem um controle maior sobre o caminho que o lead vai passar. Porque através dos estágios, tu vai lá e configura. Tu cria condições para que isso ocorra. E aí, ou seja, quando tu tem um maior controle, tu sabe como o lead começa e onde ele termina. E tu não tem isso no GPT-Make. Tu cria ali no comportamento até algumas etapas que tu consegue criar, só que tu não tem esse papel de conseguir manipular. Por exemplo, também, na Zaya, nos estágios, tu consegue colocar as actions. São as chamadas de API. São as integrações. No GPT-Make, tu tem que criar instruções para isso. E tu tem que fazer com que o agente consiga identificar o ponto em que vai entrar essa instrução para poder essa ação ocorrer. Tu não tem o controle. Tu depende 100% que a IA consiga entender e interpretar. Então, existem essas diferenças de robustez. Por isso que o GPT-Make ele é mais fácil, mas para projetos menores ele é altamente recomendado. Para projetos mais complexos, que requerem essas estruturas de estágio para ter um controle maior, já não utilizaria tanto o GPT-Make, utilizaria mais a Zaya. Lógico, Entendi. nenhuma das duas são perfeitas. A Zaya está com um grande problema de instabilidade. Eles estão Uhum. modificando algumas coisas, mas eles estão trabalhando em cima disso. Ponto. Em algum momento ela vai voltar a ser o que era antes. Hoje em dia ela está complicada. Resumidamente falando, ela está um pouco complicada por conta dessas instabilidades. Isso aí prejudica muito quem está criando a gente lá dentro. Mas é só para te entender a diferença de uma ferramenta para outra. Entendi. No GPT Maker, vou repetir para ver se eu entendi bem, tá? Mas no GPT Maker, assim, ele é mais simples para processos, projetos mais simples, vai bem. Agora, na Zaya, a gente consegue ter uma rastreabilidade ali da onde que veio as respostas, que é o que você colocou. Mesmo no GPT Maker, a gente coloca etapas, né? Que para simular aquelas que tem na Zaya, mas a gente não tem rastreabilidade nenhuma, né? E no outro a gente consegue identificar e entra naquela questão que o Marco explicou de usar LLM mais barata, de melhorando o prompt, né? Isso daí. Além da rastreabilidade, a questão de controle. Que no Tá. GPT-Maker tu não tem controle. Quem controla é a ferramenta. Então tu depende das instruções da estrutura de RAG que foi Uhum. criada nela. Que também Tá. não é aberto. Então, tipo, tu não sabe como é que funciona o RAG. O RAG da Zaya, o Thiago fez uma live e tá no YouTube. Então, tu entende a estruturação. Tu Uhum. entendendo, tu sabe onde corrigir. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial, assim, das duas ferramentas. Uhum. Beleza, valeu. Boa. É o seguinte, vou Ô, compartilhar a André, tela. Oi, pode falar aí. queria perguntar uma coisa. A Zaya tá instável tem muito tempo? Cara, em relação ao WhatsApp, sim, Uhum, eles estão enfrentando um problema ainda que, de acordo com o Thiago e com o Alexandre, uhum, até o final desse mês vai ser resolvido, porque eles vão colocar um provider próprio deles, né, do sistema deles. entendi. Vão ter dois providers, um vai ser o próprio, o outro vai ser integrado com o ZAPI, que é igual Nossa. como o GPTMake tem. Ou Uhum, seja, provavelmente tu vai ter que pagar a ZAPI, né, para estar conectado ali ao WhatsApp. certo. E instabilidade um pouco eu acho que de sistema, cara. Ah, sim. Recentemente houve essa instabilidade de sistema. Uhum. As instabilidades anteriores era mais voltada à conexão do WhatsApp. Agora, a Ah, tá. instabilidade de sistema mesmo, assim, tipo, acho que Uhum. da hospedagem dele, seja lá o que for, Entendi. deu de ontem para cá ficou bem, bem complexo, assim. Ah, sim. Não, beleza, obrigado. Boa. Seguinte, que, ó, uma das primeiras coisas que eu trouxe aqui para a gente criou, para poder facilitar a precificação, foi essa planilha que eu utilizei, ela disponibilizei para algumas pessoas, para poder conseguir fazer a precificação, que do lado direito aqui, ó, a gente trabalhava com a parte de integração externas, que eu coloquei um básico de operação, onde tinha os fluxos, quantidade de módulo, quando saíam as operações. No lado esquerdo falava sobre a questão de ferramentas que você poderia conectar no seu agente, na sua plataforma, para poder você fazer o desenvolvimento. Aqui entraria em questão de nível de dificuldade, que seria por módulo, ou por intenção, ou função, ou estágio, que poderia ser da ZAI ou de GPT-Maker. E aqui traria a questão da precificação em si, onde traria para você um preço de venda de implantação,
dentro da sua plataforma, que nem o Rafael questionou, mas se for na minha ou na do outro. E aí aqui um preço de venda de implantação na plataforma do contratante é a recorrência. A recorrência ela não muda. Aí eu vou explicar isso para você. E aí a gente parte do primeiro princípio aqui, onde a gente faria aqui a questão do plano, onde eu escolho, né? Vamos supor, eu colocaria aqui que eu tenho, sei lá, vai atender 10 pessoas por dia, com uma média aqui de 12 mensagens por pessoa. Quando eu coloco, opa, peraí. Quando eu coloco isso aqui, ela traz para mim a quantidade de consumo de tokens ou créditos, de acordo com a plataforma, por mês. E aí aqui ela estava configurada para escolher qual que seria a melhor ferramenta por preço, para trazer qual que seria o plano, né? E aí se tivesse a Eleven Labs, tem uma conta aqui, que aí eu coloco uma resposta limitada a 200 caracteres, para poder virar áudio, eu tenho um controle dessa resposta para saber quanto de áudio eu consumiria. E aqui eu coloquei uma média de consumo de 25% das respostas seriam por áudio, o restante mensagem de texto, né, para saber quanto que eu gastaria. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, nesse que eu coloquei, eu ia precisar de 180 mil créditos para poder rodar no Eleven Labs. Então, eu sei que nesse plano eu não conseguiria, eu teria que vir para cá, né, no plano de 500 mil créditos, se eu fosse trabalhar com resposta por áudio. Quando eu seleciono lá, isso já vem trazendo para mim precificação de ferramenta, né, para poder fazer. E aí a gente marca aqui e tudo mais. Só que aí o que aconteceu? Quando eu comecei, a gente começou a usar bastante essa ferramenta aqui, eu vi que o pessoal estava com muita dúvida, porque bate o olho na planilha, assustava. Falei, cara do céu, pô, essa planilha, na hora que eu olho para esses números aqui, me dá um susto. Eu não sei se eu vou saber preencher esse negócio. Eu tô com medo disso aqui, mas por que que eu estou trazendo para vocês aqui a planilha para mostrar? Porque ela é um companheiro que te auxilia. E onde que ela está baseado isso? Aqui, ó, eu tenho os níveis de dificuldade. Isso é baseado em mercado, tá? Isso não é chute. E aqui eu tenho o custo de hora de desenvolvedor. Então eu tenho uma noção de preço para poder conseguir precificar. Aí, baseado nisso, conversando, eu falei, cara, precisa melhorar isso aqui para facilitar para a turma, porque planilha não dá para você abrir ali em qualquer lugar, no celular não dá. E muita gente fala, ah, Marco, mas eu preciso precificar na hora para conversar com o cliente. A gente não é a favor disso, a gente é a favor de coletar as informações, traz, entende as ferramentas que vão precisar integrar, se tiver integração ou não, para poder conseguir fazer a precificação do jeito justo, que é ideal para você e para o outro. Então, precisa ser justa a precificação. E aí, entendendo isso, nós viemos aqui e criamos ela nesse formato, que aí ficou lindo de se trabalhar. Por que que ficou lindo de trabalhar? Porque aqui, ó, quer ver? Vou até abrir ela limpinha aqui, zerada de novo. Cadê? Cadê? Aqui. E ela vai vir desse jeito aqui, sem número nem nada. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender sobre precificação, a gente tem que entender a quantidade de mensagens média por dia e a quantidade de cliente médio por dia que vai conversar, porque baseado nisso você consegue identificar o plano. Então, a primeira ideia, a primeira etapa dessa calculadora seria o quê? A definição do plano que eu vou utilizar, dependendo da ferramenta que eu escolher. Então, por exemplo, eu vou atender aqui 10 clientes por dia, um número médio de mensagens aí, geralmente 10 a 15 mensagens você consegue fazer uma resposta na maioria das conversações que os clientes precisam. Então, eu vou colocar aqui com 12 e ela vai trabalhar aqui, vamos falar que 30 dias por mês. Quando eu preencho aqui, ela já traz para mim que eu vou consumir 120 mensagens por dia, 3.600 mensagens por mês. Isso aqui significa token ou crédito, porque cada resposta é um token ou um crédito, né? E aí eu vou vir cá e vou escolher, eu vou trabalhar com API oficial, não oficial, como que vai ser? Se você colocar que trabalha com sem API oficial, na Zaya não interfere o preço, vai sair o plano mais barato porque ela é até 5 mil tokens, né? E no GPT Maker são 2.500 créditos, o plano mais básico. Mas se eu vier aqui e escolher o GPT Maker, por exemplo, aqui ó, ele vai adicionar o preço do plano mais a ferramenta, porque o sem API oficial custa R$ 97 de comunicação, de canal do WhatsApp. Então eu preciso pagar esse canal de WhatsApp para poder estar utilizando. Então ela traz aqui. E aí depois que a gente faz a escolha do plano, eu vou entender se eu vou precisar seguir com mais ferramentas ou não. Por exemplo, vou fazer integração, que nem a Lívia está fazendo. Eu vou precisar do Make. Se eu clicar aqui no Make, lá embaixo, quando vier trazendo o resultado final, custo de ferramenta, ele vai adicionar, ele vai pegar o preço
que trouxe aqui do plano escolhido, mais o custo da ferramenta. Então, todas as ferramentas que eu for selecionando aqui, ele vai colocando o preço lá. E esse preço aqui é a mensalidade, tá? Dessas ferramentas, porque a maioria delas aqui são mensais. Então, ele vai trazer aqui mensalidade. Então, ele vai influenciar onde? Lá na sua recorrência. Ele vai influenciar na implementação? Vai. Na primeira precificação, vai, porque você vai aplicar um markup em cima. Depois, ele vai influenciar na recorrência. E aí, se eu tenho hoje resposta por áudio, como eu falei para vocês, não, eu vou utilizar 200, vou limitar, né, para ficar por resposta, e eu vou acreditar que 25%, por exemplo, disso vai ser resposta por áudio. Ele já vai trazer para mim qual que é o plano e vai me falar quanto que custa. Isso aqui entra lá nas ferramentas também, ó. Ele já vem aqui para a ferramenta, tá vendo? Ele vem contabilizando. Aí eu vou definir as integrações. Se eu vou utilizar o Make, eu vou ter integração externa. Aí eu vou ter externo, o que que eu vou fazer? Voz clonada, cobrança pelo WhatsApp, follow-up, consulta de agenda. Marco, mas esse follow-up e consulta de agenda tem nativo. Tem, mas tem. As ferramentas estão dando uma bugadazinha. Então você tem a possibilidade de fazer externo. E aí a gente deixou aqui. Marco, o que que é isso? Aí eu volto aqui para a planilha, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Cada um desses aqui do lado direito é um fluxo de integração lá do Make. E aqui, ó, tá a quantidade de módulos que eu gasto para criar aquele fluxo. Então, para fazer uma voz clonada no fluxo que a gente tem lá no Make, eu gasto 11 módulos. Para poder fazer uma operação com cobrança pelo WhatsApp, eu gasto 6 módulos. Para poder fazer uma operação de follow-up, eu gasto 8, dependendo do tipo de follow-up que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma operação por consulta de agenda, 7, por aí vai. E aí, isso a gente trouxe, ele está interno. Quando você clica aqui, por exemplo, eu vou fazer consulta de agenda, agendamento, reagendamento. Ele vai somar no custo de operação que é de desenvolvimento, que é o quê? A quantidade de módulos pela dificuldade do desenvolvimento. E a dificuldade do desenvolvimento, ela está baseada no quê? Nessa precificação aqui, ó, de mão de obra, que é de mercado, tá? Então, trazendo isso para cá, eu vou conseguir colocar aqui, eu vou falar, vou fazer esses três aqui. Beleza, isso não é um nível básico. Aqui tem pelo menos um intermediário. Não é, uma pessoa básica não consegue desenvolver. Então, eu tenho um desenvolvimento intermediário para complexo. Eu vou mantê-lo como intermediário para vocês entenderem o porquê do intermediário. E aí, eu vou ter as funções, intenções ou estágio na Zaia, ou vou ter no GPT Maker. Beleza. Para poder fazer essas três aqui, mais uma conversação tranquila ali, de início e tudo mais, você vai gastar aí pelo menos aí umas 5 funções para poder ele conseguir desenvolver. E aí, quando você coloca as 5 funções, ele já vai trazer para cá o custo de função, que é a quantidade pelo nível de dificuldade que é desenvolvido para poder trazer a precificação. Então, eu vou considerar aqui também intermediário. Vou considerar intermediário. Dentro da planilha, a gente traz aqui, ó, os níveis de dificuldade e os percentuais de markup de implantação e recorrência, que isso aqui é a precificação de mercado. Entendendo o nível intermediário, ó, eu sei que eu posso aplicar 150% na implantação e 30% na recorrência. E aí eu vou trazer ela para cá. Eu vou colocar aqui então 150 e vou trazer para cá 30. Quando eu faço isso, eu tenho o meu custo, eu sei quanto que isso custa para mim, e eu sei o preço que eu posso vender para o meu cliente a implantação e quanto que eu posso cobrar de recorrência. Marca, esse preço ficou meio fora, não ficou não? Cara, você está desenvolvendo um agente que vai ter um consumo maior, tem um custo elevado em relação à plataforma. Você vai estar integrando ele com outra ferramenta que vai ter uma conversação de voz, que vai fazer consulta de agenda, agendamento e reagendamento. Aqui entra a percepção de valor. Eu já estou trabalhando algo que é fora do comum. Então isso não é barato. A pessoa precisa entender que eu entendi a necessidade e a dor dela, mas trazendo de acordo com a personalização que ele quis. E isso tem preço. E a pessoa vai entender isso quando se apresentar. Aí você fala, Marco, não, mas aí eu tô achando que ficou um pouquinho puxado. Beleza, você tem margem para trabalhar, velho. Eu vou trabalhar aqui 100% e quero trabalhar aqui com 25%. Já ficou mais dentro da realidade, Marco. Eu vou vender aqui por 6.000 e aqui por 3.800. Dá para chegar nos 3,5, porque eu vou ter um custo aqui de ferramenta, que é o que vai ficar para você como recorrência mensal de ferramenta.
de 1.154. E aí, se você tirar 1.154 mais o imposto, quanto que vai sobrar de lucro líquido para você? Você vai ver que vai cair aqui na casa dos R$ 1.000 que eu tinha te falado aquela hora. Entendeu? Então, o custo em si, ele é pesado, por isso que a ferramenta sai mais cara. Porque você pega o plano do Eleven Labs aqui, ó, só ele, ó, 597. Você pega o plano do GPT Maker aqui, ó, 494. Só que já foi milão. Entendeu? Então, precisa ter uma percepção de valor nessa ferramenta com a solução que o cliente pediu, para poder conseguir vender para ele. E aí, no final, eu posso vir aqui ainda, ó, por exemplo, o nome do contratante. Vou colocar que foi. Eu estou contratando aqui, ó. Quem que foi contratado? Eu vou colocar que foi o Rafael, que foi contratado. O Rafael falou para mim que ele vai me entregar com 30 dias essa ferramenta e que eu preciso pagar aqui por Pix 50% de entrada, opa, de entrada e 50% na entrega. Você vem aqui, ó, pede para exportar, traz a proposta comercial preenchida. Ó, prezado Marco, com grande satisfação, tá? Descrição de serviço. E aí vai aparecer o valor total da integração, total da recorrência, a forma de pagamento, prazo de entrega. Ó, preciso até corrigir aqui, ó, não puxou não. O prazo de entrega, as cláusulas importantes sobre questão de confidencialidade, multa de rescisão, né, a multa sobre o atraso, tal. Beleza, você vai poder pegar ali, pá, toma aí, cliente, ó. Você precificou para ele na hora e entregou. Marcos, vocês falou que não ia vender nada. Eu não estou vendendo, não, gente. Essa eu vou vender ainda. Essa não está vendendo, não. Nós estamos finalizando, mas eu quis trazer para vocês um formato que a gente pensou para facilitar e criar o conceito certo de precificação. Baseado em cima de conceito, quando a gente já estava aqui com a planilha, isso já começou a ajudar as pessoas. Só que aqui você vai poder abrir o celular. Tem gente que quer mais praticidade para chegar num lugar e conversar com o cliente e ter a resposta na hora. Olha lá, o Eduardo já quer a calculadora. Já. Eduardo, calma que nós vamos liberar. Nós estamos terminando de formatar. Eu fiz questão de apresentar para vocês, porque eu sei que isso aqui, cara, vai ajudar muita gente que tem dificuldade em precificar. Eu não tenho dúvida que isso aqui vai ajudar demais. Então, a ideia nossa é sim trazer um conceito de uma precificação justa, tá? Isso aqui vai mostrar para as pessoas que para poder conseguir fazer uma precificação justa, eu preciso entender por trás como que funciona a precificação, como que funciona a estrutura do agente que eu estou vendendo. Porque a pessoa, se ela não entender processo, e aí a gente usa uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui para a gente poder finalizar. Cadê? Não, não é esse aqui não. Peraí, vou abrir errado. Cadê? Acima? Onde que eu pus ele, né? Cadê, gente? Sumiu do mapa aqui. Não é esse aqui mesmo. Por que que saiu? Pode dizer que esteja logado em outra conta. Deixa eu ver aqui. Aí, boa. Aí é o seguinte, a gente sempre desenvolve isso aqui para poder seguir um fluxo, para poder entender o que que a ferramenta faz. Então eu tenho um ponto de partida, né, da onde que eu vou sair e aonde eu quero chegar. Então eu chamo isso aqui de espinha dorsal. Eu preciso entender a espinha dorsal do projeto e depois eu posso fazer a ramificação dele para trazer solução. Por exemplo, esse cliente que eu conversei aqui, ó, ele começa aqui e a primeira etapa dele termina aqui. Só que conversando com ele, eu identifiquei todo esse restante aqui para frente. Que é o que eu falei para vocês, eu não vou entregar primeiro, tudo de cara. Mas a primeira necessidade dele ia morrer aqui, ó. Então aqui eu já entrego um primeiro, e aí dentro disso, trazendo a percepção, eu faço o segundo. E aí, quando você desenvolve esse fluxo, você consegue entender mais a ferramenta, o que que ela vai desenvolver, isso fica mais claro. E entendendo, é mais fácil para você vir aqui, ó, entender quais as ferramentas que você vai utilizar e quais as integrações que você tem que fazer, se precisar fazer,
E se não tiver aqui, tem um modo personalizado. O que que significa isso? Se você tem um conhecimento de Make e você fala, vou precisar fazer uma integração aqui, essa integração eu vou gastar 12 módulos nela para fazer. Você vem cá e coloca 12 aqui, ó, e ele vai vir cá e vai precificar para você do mesmo jeito. Tá vendo? E aí você vai ter a precificação aqui para poder você conseguir trabalhar de uma forma que é justa e mais tranquila para poder conseguir resolver. E aí você vai ter a segurança, porque você tem clareza, você tem a segurança de passar para o seu cliente. Mark, e no final de tudo, se eu passar para o cliente falar que não concorda, aí é outra situação, tá? Porque aqui você fez o que você tinha que fazer, que era o seu papel. Você trouxe a solução dentro daquilo que é justo, ser cobrado, para poder vender e dar continuidade. Então, Marco, não, eu quero fazer um agente simplesinho só para poder ver se isso dá certo mesmo dentro do GPT Maker aí, para ver se fica dentro do plano deles aqui, ó. Tá lá, dos R$ 184, não vou ter Make, tá? Não vou ter nada disso aqui, não vou ter nada disso aqui, nem esse. É, esse aqui não vai influenciar. Eu vou fazer um desenvolvimento aqui de intermediário para básico, ele vai desempenhar 5 funções do mesmo jeito. Aqui que interessante, R$ 2.368, com 1.500 de recorrência. O Thales bate na tecla desse preço quantas vezes para vocês? Não, faz um agente simples e vende por 3.000 a implementação e 1.500 a recorrência. Não é isso que ele fala muito para poder colocar para a galera? Então, isso aqui é o que eu falo para vocês. A gente precisa trabalhar dentro do que é justo. Às vezes, não precisava chegar nem nos 3.000 da implementação. Mas os 1.500 a recorrência veio aqui sendo justo, onde tirando imposto, tirando custo de ferramenta, vai sobrar os seus R$ 1.000 por mês, para você conseguir acompanhar e desenvolver aquilo que precisa. Então, deixa eu só ler o que eles colocaram no chat aqui. Tá? Isso aqui depois, o Eduardo, para quem estiver participando, mas eu vou só finalizar ela, que eu preciso finalizar. Tem algumas formatação aqui que a gente quer que fica mais bonitinha, a proposta. Tá? Aqui embaixo, ó, vai ter o mapa da calculadora, é para poder entregar para vocês a documentação dela, como que vai ficar certinha, se tiver dúvida. Qual que é o percentual que eu uso de markup? Aí vai ter escrito ali que você vai poder gerar o PDF, para você poder conseguir. Tá, não, então eu consigo aplicar a partir disso para ficar mais tranquilo, de vocês entenderem como que ela funciona. Tá? Então, nós devemos estar liberando essa calculadora mais para frente aí, e nós vamos explicar o formato que vai ser. Mas dentro dessa semana, no máximo no início da semana que vem. E aí, o Eduardo colocou aqui, ó, a própria escola do Tales não entrega isso. Cara, não, eu não vou fazer comparativo entre metodologia, porque ele tem uma metodologia dele que eu entendo, e eu, assim, eu sou parceiro dele, eu entendo o que ele faz, tá? Mas aqui a gente quer trazer conceito, tá? É formação de mentalidade com estruturação de conceito, onde você está consciente e claro daquilo que você está ofertando. Porque quando você vai para uma reunião e você abre até vamos falar assim, você abre um precedente para a pessoa te falar alguma coisa, se você não entendeu o que você fez aqui, não adianta. Então, precificação, ela sim precisa ter um esclarecimento, uma clareza, para que quando você tiver uma objeção ou tiver algo que o cliente vai te pegar na conversa para tentar te segurar, você sabe do que você está falando. E essa calculadora, se você olhar para ela, ela traz a clareza para você. Porque você desenvolveu um fluxo, conseguiu precificar, e aí a pessoa bate e vai falar, pô, bicho, não tem jeito de você não conseguir explicar aquilo que você precificou, porque é muito claro que você desenvolveu. Entendeu? Então a intenção da live, pessoal, era a gente fazer esse bate-papo inicial, eu apresentar essa estrutura de conceito para a gente poder conseguir precificar. Nós vamos disponibilizar isso mais para frente, sim. Mas era a gente se conhecer um pouco mais e trazer essa possibilidade. A gente tá tirando dúvida, apoiando, se conhecendo, e a gente aumentar isso cada vez mais nesse mercado, para poder se estruturar e trazer um comportamento mais sólido de empresário, de empreendedor. Não só um cara que presta serviço, porque você precisa entender o seu negócio como sendo um negócio. Você investe tempo nisso, e tempo é dinheiro, né? Se você não tem essa mentalidade, começa a criar ela. Começa a entender como funciona um plano de negócio. Eu quero sair daqui, eu quero ir para onde com esse negócio que eu tô. Não deixe isso solto, porque quando você deixa solto, o que vier para você é lucro. Se vier pouco, bem. Se vier muito, bem. Você não definiu o que você quer, entendeu? Então estruturem isso num plano.
Ó, eu estou posicionado aqui hoje, eu quero chegar até tal lugar. Mas esse plano precisa ser realista. Porque se você colocar para dar um tiro na lua com 38, a bala não chega. Mas se eu tiver uma arma que manda lá a distância, beleza. Então, vai trabalhando para crescer e comprar essa arma para dar o tiro na lua. Mas faz isso com indicadores, põe número e data. Eu preciso chegar a tanto em tantos meses, tantos clientes, tantos. Isso o Thales comenta, o pessoal da Azaia fala, mas ninguém define estruturação de plano. E aí eu vou trazer uma outra live para a gente falar sobre isso. Que vai falar sobre empreendedorismo, estruturação de plano. Ah, qual que é o planejamento, estratégia, a melhor estratégia de fazer isso para poder eu conseguir consolidar e ir crescendo minha carreira e chegar. Porque você vai precisar querer bater num número, e esse número é a sua meta. E a sua meta, no ano que vem, se você bateu ela esse ano, ela tem que dobrar o ano que vem para te impulsionar e fazer com que você vá mais para cima. E assim vai. Meta é isso. Você tem que ir escalando ela sempre. Alcançou? Escala. Não alcançou? Revisa. De 3 em 3 meses faz uma revisão no plano. Deixa eu ver onde que eu fui. Eu cheguei próximo ao que eu planejei? Não, ficou muito longe. Então, minha realidade não é tanto quanto eu planejava. Deixa eu encurtar isso aqui um pouquinho para tornar mais real e possível. Porque quando você conquista, isso te motiva a seguir mais. Quando você não bate as suas metas e isso vai te frustrando, vai te deixando mais para baixo, desanima e dá vontade de parar, tá? Então trabalhe sempre com a realidade, conceito e mentalidade, crescimento sólido. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Nem tudo é sobre a gente, nem tudo é sobre criar agentes de IA. As pessoas estão pregando muito isso só por conta do hype. Só que esquecem de conceitos básicos sobre gestão. Então não adianta tu só criar agente de IA e tu não sabe precificar e tu não sabe que tu precisa pagar imposto em cima disso, porque não é só vender, tu vai ter que receber. Então aí já começa toda uma base de erro. A parte técnica, ela é facilmente tem um rápido aprendizado no sentido de construção, dependendo de onde você esteja inserido. Mas essa parte de gestão não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que está a par dessa necessidade. Então, a ideia aqui, a mini do Marco, e o pessoal da mentoria sabe disso, a gente sempre tenta partir do princípio de conceito, entender como as coisas funcionam para poder duplicar, replicar, seja o que for. Então, colocar para funcionar. Essa é a nossa base de estrutura. A gente procura ensinar as pessoas a elas entenderem sempre o fundamento para poder conseguirem seguir nessa carreira de gestão de IA ou agência, ou seja, o que vocês quiserem construir. Basicamente é isso. Show de bola. Alguém quer comentar alguma coisa? Quero só agradecer aí, foi massa. Obrigado aí. Beleza. Pô, eu também queria agradecer, viu, Marco? Obrigadão aí. E eu queria só uma última pergunta. Essas lives que vocês fazem, vocês postam em algum lugar, avisam por algum grupo, alguma coisa assim? Cara, geralmente a gente avisa num grupo. Você tá no grupo que eu montei ou não? Eu acho que não, eu te chamei por aquele grupo geral mesmo do GPT Maker lá. Ah, tá. Não, eu vou te passar um link aqui agora. Eu vou até colocar o link aqui, porque Ah, boa. quem não tiver, se quiser entrar, porque ali a gente ajuda a dar um apoio ali pro pessoal. Fechou. Aí esse grupo aí, ó, você pede para entrar Ah, nele, aí eu te maravilha. libero aqui. É um grupo que ele é mais voltado para a questão de precificação, gestão, desenvolvimento empresarial, vendas, não é tanto mais a parte técnica que nem já tem os outros grupos, tá? Ah, legal. Se vocês quiserem Beleza, fazer parte obrigado. aí, fica à vontade aí. Oi, pode falar. Bom, Eu da acho. minha parte, eu quero é agradecer aí vocês, o Marco e o André e todo mundo aí que contribuiu até com as dúvidas, porque as dúvidas também são pertinentes, que quando vocês respondem a gente aprende também, né? Então isso é importante. Show. Valeu, muito obrigado, viu? Cara, e é isso. A intenção nossa realmente é poder apoiar, tá? Não foi cunho de venda, né? A intenção não é essa, não. O André até no começo ele falou, "Pô, não, não tô vendendo." Mas a intenção é a gente fazer essa formatação de mentalidade mesmo. Não é porque o pessoal está acostumado com isso mesmo, cara. Tipo, o É, mercado, quando a pessoa abre um Zoom, já sabe que vão vender alguma coisa. Kit E é antigamente garantido, né? não era assim, né, velho? Antigamente as pessoas faziam Zoom por fazer mesmo. verdade. Agregava valor. Hoje em dia não, tá muito comercial. E tudo bem, cara. Tipo, é uma sacada que a galera tem, nada contra.
mas não é bem o nosso perfil. Normalmente, quando a gente vai vender alguma coisa, a gente sempre anuncia. A pessoa já chega sabendo que vai comprar. Ou não, mas vai comprar. Campo demais. Obrigadão aí por compartilhar, galera. Foi top demais a live. Valeu. E aí, quando tiver outra, a gente avisa ali no grupo ali. Quem quiser participar, fica à vontade e a gente vai para mais bate-papo. Tá bom? Isso. Valeu. Valeu, então, Valeu, Valeu, pessoal. galera. Boa galera. noite. Boa noite. Valeu, Valeu, pessoal. Boa pessoal. noite. Espero ter conseguido trazer mais clareza para vocês aí. Com certeza, ajudou demais. Valeu, então, um Valeu, boa abraço. noite aí,